Fala aí pessoal, eu sou o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre escalas de temperatura. Bom pessoal, quando a gente fala de escala de temperatura, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o que é a temperatura, né? Então para a gente definir isso, a gente precisa entender primeiro como que comporta um objeto, né? Imagina aí um objeto quente e um objeto frio, por exemplo. E aí a gente tem que entender como que está comportando as moléculas desse objeto para entender melhor sobre a temperatura. Então, a temperatura ela está relacionada com o grau de agitação dessas moléculas desse objeto. Ou seja, quanto maior a minha temperatura, maior vai ser a vibração, ou seja, a agitação dessas moléculas, né? E como que a gente faz para medir isso? Como medir? A gente tem que olhar para as escalas de temperatura. E a escala de temperatura mais famosa que a gente conhece aí é a escala de graus Celsius. A escala de graus Celsius, pessoal, ela é baseada na água, onde 0 graus, né, é o ponto de fusão da água e 100 graus é o ponto de ebulição da água a 1 atm, né, que é a pressão atmosférica no nível do mar. Então, olha comigo essa seguinte situação aqui. Imagina que eu tenho aqui um objeto que ele está numa temperatura alta e eu resolvo começar a retirar calor desse objeto. Então, inicialmente, eu tenho um objeto que as minhas moléculas estão assim, super agitadas. Elas estão batendo uma na outra, estão vibrando, né, porque elas estão numa temperatura bem alta. Então, à medida que eu vou retirando o calor dessas moléculas, o que vai acontecendo? Elas vão ficando menos agitadas, né? Elas vão ficando mais estabilizadas. E se eu continuar esse processo de retirar calor dessas moléculas, vai chegar um ponto que elas vão ficar estagnadas, né? Então foi daí que surgiu o chamado zero absoluto, que no caso é a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Então, essa é a temperatura no caso que essas moléculas aqui estão completamente estagnadas, sem agitação nenhuma. E foi daí então que surgiu a escala Kelvin. Na escala Kelvin, pessoal, é uma escala que está relacionada também com a escala de graus Celsius. E a gente tem que menos 273,15 graus Celsius, que é o nosso zero absoluto, é igual a 0 Kelvin. Ou seja, e aí a gente tem uma relação entre essas duas escalas, que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15 graus. Então, se eu quiser saber a temperatura em graus Celsius e transformá-la para Kelvin ou vice-versa, é simples, né? É só utilizar essa equaçãozinha aqui. E aí, como elas estão diretamente relacionadas, eu posso falar também que a minha variação de temperatura em Kelvin é igual à minha variação de temperatura em graus Celsius. Ou seja, por exemplo, se eu falar que aumentou 10 graus Celsius, significa também que aumentou 10 Kelvin, né? E Kelvin aqui a gente não fala em graus, a gente fala simplesmente Kelvin. Uma outra uma escala de temperatura também, porém menos utilizada, é a escala Fahrenheit. Como não sei se alguém já foi nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eles utilizam essa escala aqui, que é Fahrenheit, que é uma escala bem complicada e chatinha, segundo a minha opinião. E a escala Fahrenheit é o seguinte, ela relaciona também a temperatura aqui de fusão da água com a temperatura de ebulição da água também. E na escala Fahrenheit, a gente tem que a temperatura de fusão é 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água é 212 Fahrenheit. Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem da temperatura de fusão até a temperatura de ebulição, a gente tem uma variação de temperatura de 180 graus Fahrenheit, que é a diferença, né, do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Então, comparando a escala Fahrenheit com a escala Celsius, a gente tem a seguinte relação, que a variação de temperatura na escala Fahrenheit está para 180, assim como a variação de temperatura na escala Celsius está para 100. Então, eu vou ter que, simplificando aqui, né, que a minha variação de temperatura em Fahrenheit está sobre 9 é igual à variação de temperatura em graus Celsius sobre 5.
Porém, quando eu quero descobrir a minha temperatura em Fahrenheit, eu utilizo a seguinte relação, que a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual à minha temperatura em graus Celsius sobre 5. Então é só a gente utilizar essa relação aqui que a gente consegue descobrir a nossa temperatura em graus Celsius ou em Fahrenheit. Então vamos dar uma olhadinha nesse seguinte exemplo aqui, pessoal. Bom, eu tenho uma temperatura de 40 graus Celsius, imagina aí que eu estou no Rio de Janeiro, e quero saber qual a temperatura que seria em Fahrenheit. Imagina um americano chegou aqui no Rio e viu que está 40 graus Celsius e aí ele quer entender melhor qual a temperatura, né, que está em graus Fahrenheit. Então a gente vai utilizar aquela seguinte relação, que a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual à temperatura em graus Celsius sobre 5. Então, a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a 40, Rio de Janeiro aqui, 40 graus sobre 5. Resolvendo essa continha, pessoal, chego que a minha temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 104 graus Fahrenheit. É isso aí. Mas e daí se eu tiver uma escala diferente, ou se, sei lá, se eu resolver criar a minha própria escala? Como que eu faço, Vitor? Bom, é o seguinte, se você resolver criar a sua própria escala, é o seguinte que você tem que fazer. Imagina aí que é uma escala X. E aí você vai ter que relacionar as suas propriedades da sua escala X com as propriedades da água, no caso, né? Então, 30 graus é o seu ponto de fusão na sua escala X, que é 0 graus Celsius, no caso. E aí, o seu ponto de ebulição é 120 graus na sua escala X, que corresponde ao nosso 100 graus Celsius aqui. Então, o que a gente vai fazer? Uma dica, quando a gente tem esse tipo, quer criar a nossa escala, é primeiramente desenhar o nosso gráfico e relacionar uma temperatura com a outra. Então, aqui eu tenho a minha temperatura em graus Celsius e aqui a minha temperatura no grau X. Então, a gente tem que 30 graus aqui, vou colocar aqui 30, corresponde a 0 graus Celsius aqui na nossa escala Celsius. E que 120 graus na escala X corresponde a 100 graus, vou colocar aqui 100 graus na escala Celsius. Então aqui tá vendo, ó, aqui ligando a temperatura, né, pessoal, tem uma relação linear. Então, por exemplo, aqui você traça uma reta aqui e aí como a gente tem aqui uma relação linear, a gente pode usar o quê? Da equação da reta para criar a nossa escala de temperatura. A equação da reta não é y igual a x mais b? No nosso caso seria igual ao quê? Tx é igual a A, que é o nosso coeficiente angular, vezes temperatura em graus Celsius, mais B. Então essa daqui é a nossa equação da reta. E para a gente descobrir agora o nosso coeficiente angular e o coeficiente aqui linear, o coeficiente linear a gente sabe que é onde a nossa reta bate no eixo y. Então a gente sabe que o nosso B aqui, a gente sabe que o nosso B está batendo no 30 aqui no eixo y. E o A, que é o nosso coeficiente angular, como é que a gente faz para calcular ele? A gente pode utilizar a seguinte relação da tangente. A tangente do ângulo não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então aqui para a gente descobrir quanto que vale o A, a gente utiliza a tangente, que é o cateto oposto, que no caso é 120 menos 30, sobre o cateto adjacente, que no caso aqui é 100 menos 0. Então a gente tem aqui que o nosso valor de A é igual a 0,9. Então agora a gente já tem os nossos coeficientes, né? Então a gente já tem a nossa escala X, a equação para a nossa escala X. Então a nossa temperatura aqui na nossa escala X vai ser igual a 0,9 vezes a temperatura da escala Celsius mais 30.
Então essa daqui é a nossa equação para a nossa escala x. Viu como é simples criar a nossa própria escala? É isso aí, pessoal. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!